Eu sei que todo mundo estava de olho nas NVIDIA Ampere, as RTX 30, mas quando você viu a RTX 3090 e a 3080 e seus preços, talvez você tenha pensado, eu acho que a minha placa ainda não chegou. E a sua placa que ainda não chegou, de repente, é a RTX 3070, que finalmente foi lançada depois de ter o seu lançamento adiado pela NVIDIA. Mas será que vale mesmo a pena? Será que ela consegue entregar performance de 2080 Ti custando metade do preço? É o que a gente vai descobrir hoje no review da RTX 3070. Parece que foi só um sonho. E se você também é um dos que estava esperando o lançamento das RTX 3070, porque essa deve ser a sua placa de vídeo, afinal ela deve se encaixar melhor na performance e no preço, fique sabendo que a gente também gostaria de ter a RTX 3070, mas a gente não tem. Então a gente não tem um review, mas a gente tem resultados para mostrar para vocês e poder avaliar se a RTX 3070 realmente entregou e se ela vale a pena. Como eu já comentei inicialmente, ela deveria ter sido lançada no começo do mês, mas ela teve o seu lançamento adiado. Segundo a NVIDIA, o problema era o estoque. Sim, a NVIDIA está com problema de estoque e ela mesmo admitiu, dizendo que eles iriam esperar um pouco mais do lançamento para poder aumentar a disponibilidade da placa. Afinal, caso você não se lembre e nem se importe porque você não queria comprar, RTX 3080 e RTX 3090 se esgotaram rapidamente no lançamento. Isso porque a demanda era muito grande e o estoque aparentemente é tudo que sai do forno do Jensen. É como se a Samsung estivesse cozinhando na cozinha do Jensen e não tivesse GPU suficiente no mercado. E para tentar contornar essa situação, a NVIDIA resolveu que seria melhor adiar o lançamento. O curioso é que já faz tanto tempo que ela foi anunciada e que tá todo mundo esperando que muita gente acabou esquecendo. E se você vê até a quantidade de reviews que saíram no lançamento das RTX 3070, eles são poucos. E tem bons motivos para explicar isso. E na verdade, eu acho que o motivo é até o mesmo. É porque não tem. Esse é o grande ponto do lançamento da RTX 3070. Porque adivinha, mesmo adiando, não tem RTX 3070. O que tinha vendeu, os estoques vão embora rapidamente. E novamente sem previsão de quando isso vai normalizar. Mas vamos falar um pouquinho da placa. A gente já sabe que não tem, mas quando tiver, e se você resolver comprar, será que vale a pena? Será que ela traz mesmo performance de 2080 Ti? E eu tenho boas e más notícias, que podem, dependendo do ponto de vista, podem ser a mesma coisa. A boa notícia é que sim, ela traz o mesmo desempenho de RTX 2080 Ti. E a má notícia é que ela traz mesmo desempenho de 2080 Ti, mas eu vou explicar para vocês por que é uma má notícia lá no fim. Mas sim, a RTX 3070 traz mesmo a performance de 2080 Ti. Em todos os testes realizados, a gente vê ali uma média muito próxima da RTX 2080 Ti. Uma média porque, basicamente, em alguns games ela tem um pouquinho menos de desempenho, em outros ela tem um pouquinho mais. Depende muito da engine, depende muito do comportamento do game, mas tanto em 2.5K quanto em 4K, ela acaba tendo o desempenho da 2080 Ti, o que é uma ótima notícia, mesmo ela tendo especificações que no papel parecem inferiores, como o que é mais evidente, que são as memórias GDDR6, apenas 8 GB contra os 11 GB da RTX 2080 Ti. A verdade é que ela é uma placa mais eficiente, ela é uma placa que entrega a mesma performance consumindo o mesmo e com uma temperatura, pelo menos no modelo Founders Edition, mais fria do que na geração anterior. Mas a gente esperou um pouco para falar da RTX 3070 porque a gente teve o lançamento das Founders Edition, que não vendem aqui no Brasil, e teve o lançamento dos modelos Custom, que ocorreu 2 dias depois. E a gente viu uma grande diferença em relação ao Founders Edition, que, como eu disse, traz aquele estranho conector de energia de 12 pinos numa posição muito ruim, mas isso é consequência de um PCB bem curto, por isso que a parte de trás dela, né, a parte traseira da placa, é vazada para passar. O PCB é bem curto, bem compacto, enquanto algumas parceiras utilizaram um PCB referência ou um PCB maior, como o caso da EVGA. Mas esse modelo Founders Edition e esse PCB curto dá margem para alguns modelos compactos que, com isso, seriam de repente os mais poderosos para PCs compactos, uma RTX 3070, mesmo que colocar uma 2080 Ti e com uma eficiência maior, um projeto mais moderno, com uma eficiência energética e que dissipa menos calor dentro de um case compacto. E o lançamento dos modelos Custom foi bem apático, a gente praticamente não viu análise de modelos, tivemos poucos modelos analisados pelos veículos mais conhecidos, dentre eles TUF da Asus, EVGA e alguns outros modelos como o da Gigabyte que acabaram aparecendo
nos comparativos. Mas isso é um forte indicativo de que, eu sei, você já sabe, não tem estoque. Porém, o que a gente viu nos modelos custom é o mesmo desempenho. Então a gente tem em alguns casos um pouquinho mais de desempenho, dado o clock boost e base maior nas placas custom e obviamente temperaturas inferiores. O curioso é que o design das RTX 3070 Founders Edition não segue o mesmo desenho da 3080 e da 3090. Não tem aquele cooler diferente que foi inserido nessa geração. Ele tem um cooler que lembra bastante a série 20 da Nvidia, então são duas fãs, e a gente tem ali atrás uma coisa que remete um pouco à geração RTX 30 com a 3080 e 3090, que é uma parte vazada no PCB para que faça aquela exaustão, o que muita gente falou que ia esquentar a memória e o processador, que não é o caso, na verdade acaba até ajudando, mas que alguns parceiros como a EVGA, por exemplo, acabaram utilizando isso nesse modelo também de uma forma um pouco diferente, mas a gente tem modelos que são mais compactos, por assim dizer, não temos aqueles trambolhões que são as RTX 3080 e 3090, que são belas peças de engenharia pelo tamanho, mas são um trambolhaço, vamos concordar. A RTX 3070 Founders Edition também traz o conector de energia de 12 pinos, aquele conector estranho que traz aquele horroroso adaptador que a Nvidia manda junto, pelo menos, então você não precisa trocar de fonte, enquanto que os modelos das parceiras utilizam os mesmos conectores de energia de 8 pinos que você já está acostumado a ver, como a gente já via aqui na geração anterior, mesmo nos modelos de referência. A essa altura você já deve saber que a RTX 3070 não tem suporte SLI, não que isso faça muita diferença ou faça falta, e a RTX 3070 traz todas as features que a gente vê na série RTX 30. E o curioso é que mesmo nos testes com Ray Tracing, com DLSS, mesmo tendo uma quantidade menor de RT Cores, a RTX 3070 conseguiu trazer uma performance praticamente idêntica da RTX 2080 Ti. E a preocupação em relação a VRAM dos 8 contra os 11 GB pode ser deixada de lado porque ela é uma placa voltada mais para 2.5K. Com muito FPS, é verdade, com Ray Tracing, mas ela é uma placa mais para 2.5K. As placas para 4K são a RTX 3080 e a RTX 3090. E apesar da gente ter visto o desempenho nos games que já foram lançados, a curiosidade é para ver como que vai ser a diferença entre a 2080 Ti e a 3070 nos jogos que estão por vir e no próprio Ray Tracing. A gente tem o lançamento agora de Watch Dogs, que acabou de sair, e a gente vai ter também o Cyberpunk 2077 em 2077, aparentemente, se eles não pararem de ficar adiando o jogo. Hoje a gente tem um pé de igualdade, uma 3070 com uma 2080 Ti, mas no futuro isso pode mudar, como a gente já viu em gerações anteriores, como as GTX 10, onde os novos jogos tiveram mais otimização para a arquitetura e para as placas mais novas. Mas, Robson, você mencionou que tinha um ponto negativo, até agora eu não vi nada. A RTX 3070 parece muito boa, tem um preço bem interessante, como eu falei, menos da metade do preço que se vendia uma RTX 2080 Ti, e eu não consigo enxergar por que é ruim a placa, mesmo versão de 2080 Ti por metade do preço é ótimo. De fato, é ótimo, uma melhoria na litografia, uma melhoria no consumo, no desempenho, mas tem um detalhezinho, é que eles lançaram um dia antes e um dia depois, respectivamente, das RX 6000 da AMD. Caso você tenha saído da caverna agora, a AMD trouxe de volta a competição para o high-end, trazendo as placas RX 6000, que foram capazes de disputar e até ganhar, em alguns casos, das placas mais poderosas da Nvidia, coisa que eu não lembro de ter visto nunca. Ah, já aconteceu, eu nunca vi, mas recentemente foi uma grande virada de jogo, a AMD finalmente trouxe de volta a briga para o high-end, o que, como vocês já devem ter percebido em lançamentos anteriores, não parece uma grande ideia quando você lança um produto depois de um grande anúncio da sua concorrente. E por conta disso, as RTX 3070 acabaram ficando um pouco apagadas. Bons produtos, mas apagadas e mais ofuscadas ainda porque a AMD não lançou uma concorrente da RTX 3070, o que poderia dar uma movimentada nos conteúdos relacionados à RTX 3070. A AMD apresentou sim uma placa que concorre com a RTX 3080, que é a 6800 XT, e apresentou a RX 6800, que tem uma performance superior à RTX 2080 Ti, e curiosamente teve gente que ficou em dúvida, mas por que comparar com a 2080 Ti? Bom, porque a 3070 não era nem lançada e porque basicamente é o mesmo desempenho, como vocês viram nos comparativos. E a gente não tem nenhuma placa para concorrer com a RTX 3070 por parte da AMD, o que, pensando bem, parece até uma estratégia inteligente da AMD, não fazer barulho para uma placa da concorrente. O que deve surgir em breve é uma RX 6700 XT que sim vai concorrer com a RTX
3070. Afinal, ela deve ser mais barata e ter uma performance próxima do que a gente viu com a 2080 Ti. Porque a 6800 ela tá num preço diferente, ela tá custando mais caro do que uma RTX 3070 e ela parece ter sido uma jogada da AMD para se encaixar justamente entre as RTX 3070 e 3080, onde a Nvidia deixou uma lacuna que por enquanto não foi preenchida, mas pode ser preenchida, por exemplo, por uma RTX 3070 Ti. Então o lado bom é que sim, a Nvidia entregou o prometido, temos performance de 2080 Ti, não diria que mais forte, a não ser que se você pegar um caso específico, realmente ela bate a 2080 Ti, mas na média eu diria que é um empate técnico. O grande problema é o mesmo problema de todas as placas da série RTX 30 no seu lançamento. Não tem para vender, não tem para testar, não tem para nada. Não tem RTX 3070 no mercado, não tem 3080 e também não tem 3090. Os estoques são limitadíssimos e a gente não vê uma normalização até pelo menos 2021, quando finalmente a cadeia de produção deve dar uma estabilizada. Agora todo mundo quer saber o que é que a AMD vai trazer para apresentar como alternativa para a RTX 3070. Afinal, para 3070 todo mundo já esperava uma concorrente por parte da AMD. Mas dali para cima foi realmente uma surpresa, uma grata surpresa. Mas daqui para baixo é onde a gente já esperava concorrência, a gente já teve concorrência na série anterior com as RTX 2070 e 2070 Super, onde a 5060 XT entrou ali no meio para ser o calo no sapato da Nvidia e trouxe muita alegria para os fãs que tiveram uma concorrência, inclusive forçando a Nvidia a lançar uma RTX 2070 Super. O que deve ocorrer nessa geração é a mesma coisa, forçar a Nvidia a trazer um produto nesse meio de campo, onde não existe nenhuma concorrente para a RX 6800. Mas se você está pensando em preço, que obviamente se você chegou até aqui, talvez você pense em comprar. Lembra que o preço anunciado da placa era por volta de R$4.000 aqui no Brasil para ser vendida, mas isso, amigos, foi antes do lançamento. Se é que os lojistas e distribuidores conseguiram comprar alguma coisa para o Brasil, eles talvez tenham conseguido comprar naquele preço, o que não significa que eles não vão subir o preço, dadas as maravilhosas oscilações do dólar. Então o preço aqui no Brasil parece mais incerto ainda do que a própria disponibilidade. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam, deixa aí nos comentários se vocês ficaram empolgados ou não com o lançamento da Nvidia e com a RTX 3070. Vocês curtiram o design? Eu curti demais o design. Não gostei de não ter LED, não gostei de não ter no Brasil, mas eu curti demais o design. E digam qual modelo vocês mais curtiram das custom. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!